Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Elissa, eu sou apresentadora do canal de Docéia e hoje estamos aqui para uma conversa muito agradável sobre literatura, sobre poesia, que é a segunda etapa do nosso projeto Espaço de Docéia, aprovado no edital de 2021 do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. E hoje a nossa conversa é sobre escrita de literatura LGBTQIA+, em Goiás. Para isso, eu trouxe duas convidadas mais que especiais, pessoas que fazem poesia, que falam de poesia e que fazem e falam de artes, de outras linguagens artísticas. Hoje nós temos então dois nomes importantes em Goiás. Primeiro, a Beta MX Reis e Michael Silva. Sejam muito bem-vindos, né, para nosso encontro, para nossa conversa hoje. E antes da gente falar de fato sobre a poesia, né, sobre o que elas têm a nos dizer, sobre a poesia que elas fazem, sobre essa produção de poesia em Goiás, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação, uma mini biografia, para poder passar a palavra para elas e elas poderem discorrer melhor sobre isso. Beta MX Reis é poeta. Um dos livros mais impactantes que li nos últimos 2 anos, livro de poesia, é de sua autoria, é o livro 17. Foi um verdadeiro mergulho em experiência de linguagem que eu passei na leitura desse livro. Um livro que conseguiu trazer essas palavras, trazer o texto para minha empiria, para o meu corpo, eu posso dizer assim. Além disso, Beta é educadora, é artista que atua em outras áreas, em outras linguagens artísticas, né? Não somente na linguagem artística verbal. Lançou no ano passado o livro Lobo Bobo e recentemente, nesse ano, lançou Casa pelos Cacos com Rosa Neves. Gostaria de acrescentar alguma coisa mais, Beta? Seja bem-vinda, obrigada pela participação, por essa colaboração nesse momento. Obrigado, Elissa. É um prazer estar com você. Satisfação enorme. Obrigada. E Michael Silva, professora, trabalha com pesquisa, escrita de poesia LGBTQIA+. Então, não só uma escritora, mas também uma pessoa que trabalha, né, com os meandros, com a trajetória, com o percurso da poesia LGBTQIA+, não só em Goiás, mas no Brasil. E, além disso, Michael Silva está em vias de lançar esse ano, pela editora Martelo, uma trilogia. 3 livros de poesia que serão lançados. A gente tem a princípio de 4, depois Boneca de Carne e finalmente É de Enfiar. Obrigada, Mike, por ter aceito o convite, por estar aqui. Seja muito bem-vinda também. Gostaria de acrescentar alguma coisa para nós? Eu agradeço o espaço, né, e a conversa. Vamos lá. Então eu vou começar com uma introdução, com uma pergunta que eu vou fazer. Eu vou começar com a Beta, né? Vamos por ordem alfabética. Eu vou começar com a Beta. É uma pergunta que eu tive até um certo labor para elaborar, né? Para produzir, porque, de certo modo, é como essa poesia chega até mim, né? Como essa linguagem me atravessa, me atravessou e continua me atravessando, porque cada vez que eu leio e releio sua poesia, eu vejo algo de oracular, né? Eu tinha até te falado, né, na mensagem de WhatsApp, que tem uma coisa oracular. Parece que revela diferentes dimensões temporais, né? A linguagem ultrapassa esse lugar de simples linguagem, né? E vai para algo mais. E muito tem se falado, né? Muito se fala sobre a linguagem que você emprega em sua poesia, né? Algo que passa pela construção, mas também pela desconstrução. Uma elaboração que vai além do que já está estabelecido, do que está pronto, né? É algo que alcança outras materialidades que não só a verbal, não só a linguística. E que vejo muito como enigmática, né? Muito também como desafiadora, porque contém muitos elementos de profunda reflexão e uma reflexão que se faz inesgotável. A primeira vez que tive contato com a sua poesia foi no auge da pandemia de coronavírus e conversou comigo de um modo a esperar o que viria depois. Agora eu estou no depois daquele auge e continuo relendo, esperando um porvir, né? Uma experiência que se faz e que também se lança num horizonte, né? É como se fossem ritos de passagem, né, que foram vivenciados ao ler essa poesia, essa linguagem que ultrapassa esse lugar e alcança outros patamares concretos. E aí eu queria que você
explicitasse um pouco mais, comentasse com a gente aqui esse processo, né, seu ponto de partida, suas concepções de literatura e como a palavra, como a experiência subjetiva e como a experiência coletiva se atravessam, se encontram, se concatenam nessa sua composição poética, Beta. Desde que a gente nasce, desde antes, a gente é colocado num mundo que já está previamente preparado. E esse mundo também passa pela linguagem. E isso vai se corporificando na gente. E a partir do que a linguagem vai se materializando em fala, por exemplo, ou em escrita, a gente vai também compondo com o mundo. E eu sinto que a minha forma de lidar com a linguagem tem a ver com tentar tomar isso nas minhas mãos, tentar me assenhorar disso um pouco, já que tanto é negado, tanta agência nos é negada em relação ao mundo. Existe um pouquinho de agência possível quando a gente trabalha com a linguagem, e trabalhar com a linguagem de formas diferentes é extremamente importante para mim, inclusive porque eu sou uma pessoa que, de certo modo, eu destoo bastante das expectativas sociais que são pautadas em relação a mim, por vários motivos. Dentre eles, o fato de eu ser uma pessoa trans não binária, mas não apenas. Acredito que um elemento relacionado à sensibilidade tem muito a ver com o meu trabalho, e eu acho que não é à toa que eu comecei o 17 justamente com uma citação da Clarice Lispector. Eu lembro que desde o momento que eu li Clarice pela primeira vez, eu fiquei muito tocada e muito tomada pelo que a Lispector fazia e faz, né? Continua fazendo até hoje, porque autorias como essas, elas acabam sendo imortais, né? Esse aspecto de como esse atravessamento do sensível, ele é elaborado em palavra, ele me é muito significativo. Eu acredito que a forma como eu tomo a liberdade de desenvolver palavras, de brincar, de reconstruir, de remontar, de compor de formas diferentes, tem a ver com o fato de que um dia alguém me apresentou a possibilidade de que isso era possível. E isso passa por outras autorias, não necessariamente a Lispector. Ter encontrado o procedimento dos neologismos na literatura foi importante para eu mesma me permitir fazer esses processos. Então, tem a ver com o que eu estava mesmo falando, o fato de que a gente vive imersa num mundo de linguagem e que essas influências nos compõem. E aí eu vou recompondo com elas. Vou tentando refazer na medida do que eu posso, do que me é possível. Outro elemento disso tudo que eu considero que tem feito parte das minhas reflexões, especialmente recentemente, é quando eu levo em consideração teoria psicanalítica e um pouco do que a arte talvez possa ser. Então, primeiro eu vou falar de uma coisa que não tem a ver diretamente com isso. Eu acredito que poesia é procedimental químico, como uma vez Otávio Paz falou. Eu lembro que uma vez eu me encontrei com essa definição em pesquisas, porque eu sempre fui uma pessoa de fazer pesquisas por conta própria. Então, fui encontrando essas definições por conta própria e me elaborando a partir delas. O formalismo russo teorizou sobre o aspecto do estranhamento dentro da arte, considerando que esse seria o elemento sui generis. E eu me identifico muito com essa definição do formalismo russo. E eu percebo isso na minha prática. Não é uma coisa que foi pensada de antemão. É como se eu fosse só vivendo e aos poucos eu vou encontrando coisas que vão se comunicando com aquilo que eu vou buscando. E numa busca que meio às cegas, mas que eu acabo encontrando. Então, eu me considero muito privilegiado e muito grato, inclusive, ao universo, de certo modo, por poder ter esses encontros, né? E, por fim, eu vou voltar ao que eu estava falando do Freud, que tem a ver justamente com o âmbito do infamiliar, que uma vez ele teorizou, que é justamente quando a gente estranha algo, e esse estranhamento, que tem a ver com o que o formalismo russo traz, faz a gente perceber aspectos que a gente não perceberia normalmente. Então, escrever para mim, propor isso para o mundo, propor essa troca, é um exercício de encontrar coisas que não seriam encontráveis normalmente, sabe? Então, a linguagem, se é algo de âmbito coletivo, ela também é processada de forma individual, num idioleto, né? Porque cada pessoa vai ter seu idioleto, por assim dizer, mas ainda assim a gente vive nesse mundo compartilhado
E eu vejo uma magia muito grande nisso. Eu acho que não tem outra palavra que não seja mágico. O fato de cada pessoa vai ter um idioma específico, ainda que a gente compartilhe uma linguagem de uma forma mais ampla e que ela está sempre em transformação. Isso é sensacional. E eu acho que tudo isso tem muito a ver do porquê que eu escrevo e o que minha poesia propõe. Então, quando alguém diz que estranha o que eu faço, eu me sinto feliz. Quando alguém diz que acha hermético, como às vezes me dizem, eu já não posso dizer que eu me sinto exatamente feliz, mas eu também não consigo necessariamente fazer de outro jeito. Tem momentos que eu sei que eu escrevo poesias que são mais acessíveis, mas tem momentos que elas acabam saindo herméticas. Talvez porque o que eu estou processando seja uma coisa que em si é mais hermética. Talvez porque a forma também como eu busco processar alguma coisa, até para me esconder um pouco, porque as palavras podem tanto revelar como esconder, acabe fazendo chegar a ser um processo que leva a um resultado mais hermético. Eu acho que é mais ou menos isso. Nossa, Beta. Porque eu não sei, não saberia dizer se é hermético. É uma outra coisa mesmo, né? Parece aquela coisa que você falou lá no início, né? De alquimia. Parece combinação de elementos diferentes e vira uma terceira coisa, né? É um processo mesmo. Mágico, né? Oracular, né? Acho que você relembrar o Otávio Paz aí faz bastante sentido, porque tem uma coisa que lembra muito, sabe, os movimentos da dança. Não é uma coisa completamente espontânea, mas não é também uma coisa que é friamente calculada, né? Que tem uma rigidez do que o cálculo parece antecipar, sabe? Parece ter uma vida própria, é orgânico. Mas você escolheu fazer isso. Essa comparação com a dança que você fez eu achei muito interessante. Eu acho que realmente tem bastante a ver. Existe tanto um momento que vai ser um pouco mais esquematizado, como um momento para dar margem a um improviso. E quando eu paro para pensar nos meus processos, eu me vejo me colocando em diferentes formas que eu me proponho a fazer. Então, às vezes eu vou simplesmente tentar fazer uma escrita que vai ser bastante livre, às vezes vai ser realmente com um procedimento que eu vou decidir mais ou menos que tipo de procedimento que eu vou seguir. E isso eu acho muito mágico, tanto de possibilidade que tem, sabe? E, inclusive, na minha atuação como educadora, ministrando oficina de poesia, é uma coisa que eu acho muito gostosa de apresentar esses percursos e essas possibilidades para as pessoas, porque realmente são muitas as formas como a gente pode vir a escrever, e a gente sempre tem a possibilidade de alcançar diferentes resultados, e, enfim, é isso. Que ótimo, eu tô lendo direito. Que ótimo. Agora vamos com Michael. Michael, você ainda não trouxe ao público seus escritos, né? Eles estão no prelo, como se diz. E você está preparando um momento de lançamento, né? Ter o prazer de receber 3 livros de uma só vez, né? Maravilhoso e será um grande deleite, porque em parte eu já conheço, né? A sua poesia que você já me mostrou em off, né? Em momentos de muito privilégio. Mas além disso, a sua pesquisa percorre caminhos de produção literária dessas vozes que durante muito tempo foram marginalizadas, né? Que é a autoria, que é a escrita literária LGBTQIA+. Por tanto tempo, né? E hoje essa escrita se projeta no mercado, a gente sabe por quais motivos, né? O mercado não está fazendo simplesmente justiça, né? A comercialização dessas obras, a visibilidade que tem sido dada a essas obras, né? Essas escritas, não é simplesmente por uma mera justiça, por uma questão mesmo de reparação, não só, mas há interesses por trás disso, né? Há um poder aquisitivo que tem sido direcionado à comunidade, né? Que quer se ver representada, que quer falar, que quer encontrar uma manifestação literária que mostre outras facetas da história, outras possibilidades. Você está transitando aí em diferentes lugares, né? Na sua pesquisa você aponta problemas, denuncia os problemas, mas como poeta, como artista, está entrando nesse lugar agora, está enfrentando
essas diferentes maneiras de violência e de silenciamento simbólico, com essa expectativa, né, da publicação, e que tá ocupando lugares que até então eram inimagináveis, como a sua pesquisa durante muito tempo conseguiu constatar, conseguiu perceber, né, que às vezes aparecia de forma velada e tudo mais. Então eu queria saber como é adentrar esse terreno. Você é uma pesquisadora, uma pessoa pesquisadora que está observando problemas, denunciando problemas, e agora você entra num terreno, ocupa um espaço em que uma pesquisadora como você te colocaria no corpus. Você agora também é uma poeta de escrita LGBTQIA+. Como é adentrar esse terreno? Fale um pouco sobre isso pra gente. Primeiro de tudo, dizer que é um grande prazer conversar com você, que tem dedicado uma vida à literatura, né, a partir da tua prática docente e do teu lindo canal de Docéia. Inclusive, te cumprimentar pela recente defesa da tua tese de doutorado sobre a poesia da Hilda Hilst, essa nossa amada poeta que, inclusive, nos aproximou, né, a partir das aulas da nossa querida professora Goiandira, e pela tua dedicação ao estudo de poesia de autoria feminina, que é uma coisa que tem sido cada vez mais necessária dentro do ambiente acadêmico, né? Em segundo lugar, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar numa conversa junto de você, né, e da poeta Beta, que é, na minha opinião, uma das vozes mais potentes da poesia brasileira em andamento, junto de nomes como Nina Risse, Amara Moira, Lilian Sais, Tatiana Nascimento, por exemplo. A gente tem o privilégio de ter Beta produzindo poesia aqui em Goiás. Então, sobre as publicações, né, a primeira pergunta que você me fez, de poesia, da minha trilogia, ela diz respeito a um conjunto de livros estruturados durante a pandemia de Covid-19. O primeiro livro de 4, ele foi um livro composto em março de 2021, com a ajuda da poeta Thaís Monteiro, que já tinha alguns poemas, ela já tinha lido alguns poemas avulsos meus. Então, eu os escrevia para deixá-los na gaveta. Ela me avisou de uma chamada para a publicação da Editora Nua, do Rio de Janeiro, uma editora especializada em escrita de pessoas LGBT+, de mulheres e pessoas pretas. Daí, então, a Thaís me ajudou a selecionar alguns poemas e pensar uma unidade para o livro. Então, eu estou agradecendo aqui publicamente a ela. E o livro acabou sendo contemplado para publicação. Acontece que em uma das lives da Rede Poesia, o poeta Jamerson Buarque destacou a poesia de Maiku, que é essa persona poética desaforada que foi pensada por mim para a trilogia. Ele fez leitura prévia dos originais do de 4, assim como você também fez a leitura, muito solidariamente, e ele acabou se empolgando e acabou mencionando a minha poesia. Depois dessa transmissão, a editora Martelo entrou em contato comigo, mostrando interesse e pedindo material. Aí eu enviei. Daí, então, a parceria foi firmada e o Miguel Jubeck, o editor da Martelo, aqui de Goiás, perguntou se eu não tinha mais material, e eu tinha alguns poemas em processo. Porque, como você me conhece, eu sou um pouco obsessivo em relação à composição poética, e demoro um pouco, né, para finalizá-las. E aí, a partir do interesse do Miguel, eu acabei compondo mais 2 livros, o Boneca de Carne e o livro É de Enfiar, ainda no ano passado, durante a pandemia. Um processo que foi doloroso para todos nós. Então, são 3 livros complementares que podem ser lidos em qualquer ordem. Neles, eu brinco com as formas fixas de poesia, como o soneto, o redondilho, a cestina, por exemplo, e as formas livres, e teço diálogos com a tradição da poesia de língua portuguesa. Nessa brincadeira eu incluo o Pajubá, que é a linguagem usada por nós, a comunidade LGBT+, do Brasil. Lá vocês vão conseguir ver questões eróticas e sociais dessa parcela minorizada da população. Os poemas do livro acabam fazendo, né, o que eles acabam fazendo é estruturar essa voz não binarizada de Maiku, dispensando, inclusive, a necessidade de uma biografia, que é um rolê diferente do que faz o Pessoa, por exemplo, com seus heterônimos, que ele compõe sujeitos que têm uma data de nascimento, um lugar de nascimento e uma filosofia de escrita. No fim das contas, eu espero que os poemas contidos nesses 3 livros divirtam as pessoas que o lerão, né, as poucas que lerão,
E o lançamento será em Goiânia e contará com a vocalização de algumas amigas estudantes de literatura e poetas que eu acabei conhecendo aqui na cidade. Eu sou natural de Tocantins, então eu sou nortista e moro aqui desde 2012. É uma mudança que eu fiz para cursar pós-graduação na UFG. E aí, voltando à questão que você fez, a segunda delas, sobre a pós, no programa de pós-graduação de letras da UFG, eu desenvolvo uma pesquisa sobre poesia brasileira homoerótica, de autoria masculina. Nela eu perpasso brevemente por nomes desde o século XVII, começando por Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonzaga, Laurindo Rabelo, Junqueira Freire, o Mário de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade, o Lúcio Cardoso e o Mário Faustino, entre outros nomes. O objetivo é observar como a temática ganhou outros contornos em poetas contemporâneos, como Glauco Matoso, por exemplo, Horácio Costa e o Valdo Mota. Um dos objetivos é desfazer o senso comum de que existências não heterossexuais são um fenômeno recente, e o outro objetivo é o de contribuir para os estudos literários. Porque só a partir da década de 1990 o homoerotismo tem sido um objeto de pesquisa no ambiente acadêmico brasileiro. E sempre com um destaque para a prosa, em detrimento da poesia. Em outras palavras, eu lanço um olhar sobre uma produção poética de nomes que são consagrados, mas que ainda assim é uma produção silenciada em função da temática. O resultado desse silenciamento é o desconhecimento dessa poesia por grande parte das pessoas, inclusive pessoas da academia. O professor Latuf Isaías Muck, né, da Universidade Federal Fluminense, chega a chamar a produção homoerótica do Mário de Andrade de evangelho apócrifo, devido ao fato de a crítica preferir contorná-la, fingindo que ela não existe. Eu acho muito sintomático o fato de as universidades inglesas estudarem o homoerotismo na literatura desde pelo menos a década de 80. E as brasileiras fazerem isso com mais vigor apenas a partir dos anos 2000. E a terceira pergunta, contida na tua pergunta principal, é sobre o mercado editorial. Eu, particularmente, acho muito incipientes as tentativas editoriais de distribuir produções com temática LGBT. São muito recentes as iniciativas nesse sentido. Editoras brasileiras voltadas a essa temática são relativamente jovens e com uma distribuição muito pequena. Daí eu estou pensando nas edições GLS da editora Sumos, na editora Nua, a editora Sexo da Palavra, por exemplo. Ou elas têm uma vida muito curta, como foi o caso da editora Pimenta Malagueta. A Natália Polessa, que escreveu o livro Amara, com contos lésbicos, e que inclusive ganhou o Jabuti em 2016, não é uma autora vastamente lida. O Alexandre Vidal, que ganhou o Jabuti pelo romance homoerótico Cloro, de 2018, também não é vastamente conhecido. Nem o Caio Fernando Abreu, né, que se tornou um autor pop recentemente, foi vastamente lido nas décadas de 80 e 90. Para parafrasear a Hilda Hilst e a Lígia Fagundes Telles, nós, no Brasil, temos uma cultura necrófila, que só vai dar valor aos seus autores depois da morte. Quem foi best-seller nesse sentido foi a Cassandra Rios, né? Mas ela teve que enfrentar interrogatórios e apreensões dos seus livros durante o período getulista e da ditadura empresarial militar da década de 60 e 80, até inventar um pseudônimo masculino, Oliver Rivers, para escapar da censura. Ela morreu na miséria e hoje é menosprezada pela academia, que há bastante tempo tem feito curadoria literária e não crítica literária, na minha opinião. Eu descobri recentemente, inclusive, um livro de poesia da Cassandra chamado Minha Metempsicose e paguei um preço muito caro por ele, porque é um livro de pouca tiragem, e ele foi publicado em 64, e eu fiquei bastante surpreso com o grau de elaboração estética do livro. A boa notícia de agora, algumas editoras, como você disse, estão se abrindo para esse mercado, inclusive editoras não especializadas em literatura LGBT+, têm aberto suas portas, como é o caso da Companhia das Letras, que lançou recentemente, mesmo em baixa tiragem, um livro de
poesia Um Útero do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas. A Patois, que lançou alguns livros do Glauco Matoso e do Valdo Mota, entre outros autores LGBT+. A Martelo Casa Editorial, que lançou o Glauco Matoso, o Horácio Costa, e vai lançar a minha trilogia. As editoras têm percebido o valor literário de alguns escritores LGBT+, e têm achado nessa... E tem sido lento, mas é bastante positivo esse movimento que tem acontecido, na minha opinião. Muito bom. Então é o processo, né? Um processo lento, como o Michael evidenciou pra gente. Mas o bom é que, como pesquisadora que apontou esses problemas, Michael agora faz parte do movimento de circulação em maior medida da escrita literária LGBT+. Eu queria então aproveitar, né, a ocasião, a gente não só falar da poesia, mas sentir e vivenciar mais essa poesia, né? E aproveitando que estamos com duas poetas, eu acho que a ocasião é muito oportuna para que cada uma de vocês possa vocalizar um poema de sua autoria, um poema de que gosta, um poema que quer deixar, né, para os espectadores desse programa, né, que vão assistir, rever em outras ocasiões e novamente vivenciar a experiência de estar ouvindo e falando com poetas. Beta, eu queria começar então contigo. Vocalize para nós um poema de sua autoria, né? Deleite-nos com essa oportunidade maravilhosa que nós temos. Matilde Campilho e Moana Catira. Não sabendo se sou planta, ou azulejo, ou lua, ou se planto batatas e dou ao vencedor, nunca eu, ou se planto bananeiras e dou-me a dar bananas. Não sabendo se sou, se fosse, se posso. Não sabendo se sou pessoa, se sou cútilo ratazana, se tenho olhos amendoados, castanhos, se uso meias castanhas, se rujo e mijo a lugar e hora. Não sabendo se sou homem, mulher, um intermezzo nenhum, ou ambos em simultâneo. Não sabendo se sou as prestações a pagar para existir. Não sabendo se sou a parede que quero reformar. Também não sabendo se me sento à mesa ou na mesa. Também não se estou em Travolta, ou Pushkin, ou Volta Redonda, ou nas pirâmides. Não sabendo se retiraram da tessitura de meus braços corda para uma guitarra e um coração. Ou que é o rock senão subversão, e poetas todas fazemo-la. Não sabendo se devo correr de mim. Não sabendo se devo correr no parque e empacar. Se devo pintar parquímetros, se peso a vida e a morte após o último suspiro para ver falir a lenda dos 7 gramas. Não sabendo meu próprio peso, não sabendo as minhas horas, mas danço nas criptas, pois cada palavra jorrada já é morta e as tiro para o baile. Não sabendo se sou Matilde Campilho. Aquela dor que tomei como aquela não passou de febrinha. Não sabendo se sou bicho ou coisa. Mas aqui, com o estouro da boiada, e como? Nossa. Ai, é muito maravilhoso. Nossa, eu fiquei emocionada. Ai, muito lindo. É muito maravilhoso. Gente, olha o jeito que eu fico. Nossa, que maravilha que foi. Eu fiquei emocionada, tá vendo? Porque é tão poderosa, é potente. É aquilo que você falou, Michael, uma das vozes mais potentes de agora. E a Beta faz isso numa naturalidade. Ela tava lendo o poema dela, vocalizando, e parecia que tava falando, assim, tão espontaneamente. E aí você vê todo um cuidado, né? Nossa, é chocante. Michael, agora você dê-nos a conhecer para o público aqui poemas de autoria de Michael, essa personalidade tão irreverente, provocativa, que transita entre o popular e o erudito, que brinca com as formas fixas e traz as formas livres e traz outras modalidades de linguagem para quebrar com toda a rigidez que foi imposta durante tanto tempo. Vamos lá, com a sua poderosa palavra também. Então, vou ler um poema que está no livro de 4. É um soneto que se chama A Poesia Não Pode Ser Bicha, de Cero.
É um poema que, inclusive, você, Elissa, diz melhor do que eu. A lírica sem dente que não morda é coisa desprezível no poético. Domesticada a querem na forca. Academia, cada falso indético, arrotaram-me o valor estético. Ah, eu quero mais é que se foda. Falaram de Hugo Friedrich, patético. Como fazer para que tudo exploda? Ouvi, ajuste-o, não desmunheque. Verso não pode ser sinuoso, poxa. É coisa de homem, não de moleque. Respondi, bela é a poesia coxa. Ao sair por aí, abanando o leque. Acha ruim? Meu cu de peruca roxa. Ai, gente, maravilhosas vocês. Nossa, é disso que eu tô falando, é disso, sabe? Isso aí faz o negócio valer a pena, sabe? Essa cirurgia que vocês fazem com palavras é para isso ainda que eu vivo, sabe? Para ver essas coisas acontecerem. Gente, muito obrigada por vocês, né? Em meio a todo esse retorno, essa retomada de vida que está sendo imposta como se nada tivesse acontecido, parar os seus afazeres e aceitar esse convite e vir aqui para compartilhar comigo e com nossos espectadores e espectadoras poesia, né? Essa experiência que vocês oferecem, né? Que é algo que não vai só para os ouvidos e para o intelecto, mas atravessa o corpo, desce o coração, os pulmões, vai para o baixo corporal, vai aos pés e guia, né? Os nossos passos e os nossos caminhos. Muita gratidão, sou muito agradecida por vocês estarem aqui, por esse momento, essa conversa. Isso ainda me move muito, eu gosto muito disso. Isso ainda me faz viver. Obrigada por essa alquimia, obrigada por essa irreverência, obrigada pelas provocações, obrigada pelos oráculos. Eu agradeço enormemente pelo espaço, pela troca, eu acho que foi sensacional. Foi muito bom ouvir. Tive a oportunidade de ouvir Mike antes também, em outros momentos, tanto na convivência, mas também em live, e é sempre muito potente, porque é um assunto muito importante, é muito instigante, então eu me sinto muito gratificada de estar dividindo esse espaço. Também é uma honra enorme estar nesse canal de Docéia com a Elissa, que é uma pessoa que eu admiro muito, e receber essas palavras sobre minha produção assim, é indescritível. Eu fico muito tocada mesmo. Ultimamente eu tenho realizado um sonho, porque, enfim, tem sido muito louco para mim isso tudo. E obrigada demais. Eu acho que essas trocas, eu já mencionei isso em outros momentos, mas acho que são essas trocas que a gente faz que possibilitam que a gente possa ter experiências de vida mais interessantes e mais potentes. Então, que fenomenal a gente poder fazer isso. Me sinto muito grata mesmo. E eu espero também que quem se achegar a esse vídeo depois encontre que também muitas das coisas gostosas que eu tenho certeza que a gente conseguiu encontrar e que possa ser potente para outras pessoas também. E é isso. Obrigada desde já a quem vai assistir. Obrigado, gente. Maico, agora pode ser você, pode se despedir também. Eu quero agradecer o espaço, né, o convite que você fez e o Lino para estar aqui no canal de Docéia, que é um canal que eu acompanho, que eu uso na minha prática docente. Me orgulho de ser seu amigo. É muito curioso o fato de que foi a poesia que nos juntou, né, me juntou a você, Elissa, me juntou a Beta. Isso é muito potente, na minha opinião, esse poder comunal que a poesia tem. Eu admiro muito o trabalho da Beta também, inclusive escreverei, pretendo escrever sobre a poesia dela em algum momento, depois da pós-graduação, e é uma honra estar com vocês. E um abraço para quem está nos assistindo. Quero agradecer Maica, Beta, Maica, queridas poetas do coração.
É uma honra a oportunidade de tê-las aqui, de falar com vocês e de ler sua poesia, né? Maravilhosa, tão urgente e tão profundamente tocante, né? Consegue ser objetiva e cumprir uma das suas funções, mas também deleitar e trazer fruição, que é algo que a gente tem sido tão carente ultimamente. E quero também agradecer aos espectadores e espectadoras do canal de Docéia. Não percam a programação, né? Nós estamos aí nesse projeto. Nós teremos as escritoras goianas, teremos também um movimento especial, uma ação especial com o Corpo de Voz. Então acompanhem a nossa programação e continuem se deleitando e fruindo, né? Desfrutando da melhor, da mais novíssima, atualíssima e potente, poderosa, vibrante poesia que tem sido feita em Goiás. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui. Beijos, muita poesia para vocês e até a próxima. Thank you.